O perigo da extrema-direita mundial. O perigo da extrema-direita mundial já foi revelado na primeira metade do século XX, com a ascensão do nazismo, que é um movimento de extrema-direita. É o grau mais radical que a direita tem, até hoje registrado, é o nazismo. E as personalidades que ascenderam nessa linha nazi-fascista, o mundo conhece. E hoje, 2023, estamos vendo também pessoas com proeminências em vários países, grupos ideológicos de extrema-direita, participando ativamente da disputa do poder de governos e, em muitos casos, chegando a governar. Assim foi no Brasil com o Bolsonaro, embora que o bolsonarismo é ainda um prenúncio da extrema-direita. Caso tivesse mais poder, com certeza se transformaria em mais uma grande maldade e barbárie continuada. Mas a democracia no Brasil venceu, os pensamentos progressistas e humanistas venceram e o bolsonarismo foi derrotado. Em Israel, o governo é de extrema direita. Assim como outras nações, prima pelos seus valores e princípios a ignorar todos os outros que estão ao seu redor. O diálogo não é parte da metodologia da extrema-direita. Aceitar as divergências, em regra, não é parte da extrema-direita. A violência é uma das principais ferramentas. E também a hipocrisia, revelada na sua indignação seletiva. Observe no Brasil o queixume constante, chororô dos bolsonaristas a dizer que os governos de esquerda brasileiros, as ideologias de esquerda, são favoráveis à ditadura da Venezuela, que deixa lá o povo com fome, comendo cachorro nas ruas. Ora, a Venezuela sofre um bloqueio terrível, cruel. É um bloqueio que já está sendo visto como um dos piores das últimas décadas. E, naturalmente, que o país está enfrentando dificuldade enorme quando, diga-se, tem a maior reserva de petróleo do planeta. Incrível isso, mas eles estão com dificuldade para tudo, o solo lá não é fértil, e o governo resolveu não ceder às multinacionais que imperam em todos os países em desenvolvimento, sugando os recursos, e resolveu dizer que o petróleo é deles, que as grandes empresas são deles e que é preciso negociar com o governo local e com o povo local. Mas o bloqueio se estabeleceu e eles passam dificuldades, realmente. O povo come cachorro nas ruas. Cachorro de rua o povo pega para matar. E Gaza, que nem rato sobrou. A faixa de Gaza nem rato tem mais. Provavelmente está assim lá. Fome, sede, desespero, e não é de hoje, de bastante tempo. Agora, com o bloqueio que a extrema-direita do governo de Israel faz à faixa de Gaza, a coisa só piora. E cadê a indignação da extrema-direita, dos bolsonaristas brasileiros? Não existe, né? Porque eles se alinham com todo governo que é de sua mentalidade autoritária, tirana, cruel, violenta. Aos fatos, que se analise quais as razões que levaram a cada drama que nós vivemos hoje em várias partes do planeta, além dos dramas, das dificuldades e das problemáticas que vivemos perto de nós, tanto nas nossas comunidades, quanto na nossa cidade, região e no nosso país. É preciso consciência tranquila, é preciso ciência política de fato, e não somente aderir a alguns modos de pensar superficiais, em regra, geralmente superficiais, e a partir disso ter conclusões apressadas. E dizer que o mal está no lado, o bem no outro, tudo que vem de lá é mal, tudo que
estar aqui é bom. Não é assim. É preciso ver a complexidade histórica que se desenvolve até as situações se configurarem num drama humanitário. Em vários locais do planeta existe esse drama humanitário. Não é somente em Gaza, não é somente na Venezuela, mas é em Salvador, na periferia do Brasil, é no Rio de Janeiro, na periferia, onde dezenas de pessoas estão sendo mortas por confrontos absurdos do Estado mal preparado ou preparado para matar, independentemente de um inquérito, de uma investigação e de uma punição a malfeitores, a criminosos, é simplesmente uma guerra interna brasileira, praticamente. E isso tem causado vítimas, pessoas que levavam uma vida decente, estão morrendo no Brasil, nas ruas de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, recentemente, mas em todo o país. E isto é algo que a gente não pode ignorar e achar que o mal está fora, o mal está conosco também. A política da violência, a política do mal, da destruição, do assassinato, do crime, ela só leva a mais e mais tragédias. Então é preciso diálogo, é preciso a gente esperar que um dia tenha fim essas matanças. Por certo vai haver. A gente não sabe quando. Só não podemos adiar tanto assim. Nós não suportamos tantas maldades. Então, é preciso pé no chão, consciência e decência. Para entrar nesse debate que tem questões históricas, é preciso se situar historicamente. No Brasil, especificamente, nós estamos vendo ainda os ecos da escravatura, que interpreta que o pobre, negro e jovem, ele tende a ser um marginal. Nós vemos esse discurso da boca de muita gente, muitas vezes, gente que a gente tem menos suspeita, escutamos falar algo dessa natureza. Pessoas que têm até condutas ilibadas. Dizem que a pobreza é sinônimo de marginalidade, se não diretamente, subliminarmente. Bem, se não conseguimos resolver nossas problemáticas locais, nem fazer um amplo debate sobre nossas questões mais sensíveis e urgentes, como que teremos a capacidade, a decência e a moral de discutir outras questões complexas, muito complexas, de um historicismo totalmente diferenciado do nosso? Antes de discutirmos sobre o que acontece entre Israel e a Palestina, o que acontece em todo o Oriente Médio, precisamos entender bem o que acontece no Brasil. Digo isso na situação de que é muito lamentável vermos deputadas e senadores no Congresso Nacional usando da tribuna, usando do poder democrático do voto para simplesmente proferir acusações levianas, criminosas sobre o governo de Lula e sobre as esquerdas. A questão palestina tem mais de 50 anos que está na pauta mundial. A ONU já estabeleceu orientação para que se crie o Estado palestino. A maioria das nações concorda com isso. Pouquíssimas nações aprovam a situação como está ainda, que ela tende a caminhar para um extermínio do povo palestino, ou um êxodo total do povo palestino pelo planeta. Então as pessoas estão mais preocupadas em fazer uma incriminação irresponsável que não tem sentido para os governos de esquerda do que propriamente salvar a vida de quem está lá na faixa de Gaza, ou ajudar, né? Nós não podemos ter a pretensão de conseguirmos isso de uma tarefa tão árdua que há tantas décadas busca-se e não se conseguiu, mas que a gente faça pressão dentro de nossas potencialidades mínimas que seja, se somando a outras mundo afora, para que o Estado de Israel não faça uma ação de pura vingança e que o povo palestino receba, sim, a atenção humanitária que lhe cabe. Então estaremos fadados a levar a humanidade a um redemoinho de colapso em todos os graus. Então, indignação seletiva não deve ser considerada como argumento de debate. Pessoas que não fazem a leitura crítica e não vê a situação de Gaza, que é uma das piores situações do planeta de sobrevivência urbana, essas pessoas não estão preparadas para nenhum debate sobre dignidade, sobre direitos e sobre qualquer forma política civilizatória.
A prova maior que a estratégia da violência é fadada ao fracasso é a apropriação desse grupo terrível, configurando como o grupo mais sanguinário que o mundo hoje tem conhecimento, que é esse braço armado do Hamas. Observe-se até, inclusive, os atentados que ocorreram nos Estados Unidos no 11 de setembro, liderados pelo Osama Bin Laden e seu grupo terrorista, o Talibã, e simplesmente a gente comparando com o que está acontecendo, o que aconteceu nesse atentado horrendo lá em Israel, percebemos o quão se tornou odioso, violento, desumano a revolta que não tem base de diálogo, que não tem base de reflexão, e a parcimônia que pede o diálogo. O entendimento civilizatório requer um hiato temporal maior. A barbárie, ela busca muitas vezes fazer um objetivo imediato, mas só gera mais e mais barbárie. Violência gera violência. Portanto, repúdia qualquer estratégia de guerra, de extermínio, de qualquer lado que seja, deve ser sempre indicativo, para que a gente possa, de fato, chegar a bom termo. Não existe considerar nenhum tipo de justificativa para ações violentas extremas, de qualquer lado que seja, no argumento de que está defendendo sua gente. Isso já foi vencido na história. A Organização das Nações Unidas, cheia de falhas, anacrônica, não se modernizou, desde 48 praticamente tem um formato similar, ainda é muito superior para resolver as divergências entre nações do que a proposta que foi posta nos anos 40 e aceita pela maioria das nações europeias, principalmente, que foi a guerra, o extermínio mútuo. Já está provado que, através da diplomacia, é possível superar praticamente todas as divergências, conflitos. Agora requer tempo. Muitas vezes a gente se esforça no presente para que outras gerações tenham o ganho. E a gente consegue passar por essa vida com a dignidade, cabeça erguida, de simplesmente não ter entrado no combate corpo a corpo com quem quer que seja e ter valorizado e garantido que a humanidade é possível, sim, viver em paz. Quantas não são as lideranças mundiais que atravessaram todo um andamento de muita luta em várias nações, de vários países, de várias culturas, e que não registram essas pessoas, ou por poderes que ocupavam, ou até por si mesmo, nenhum extermínio, nenhum crime hediondo em suas biografias. Então está provado que é possível, sim, através da paz e do diálogo, a gente superar divergências abissais. Então vamos seguindo confiantes, que o passado já mostrou que esse conflito se supera. Repúdio total, qualquer forma de violência extrema que ela queira suprimir o diálogo e a diplomacia.